Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o Orçamento Democrático Estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma temporada do programa Funes Cultural, mais um programa super especial, programa de número 97, nessa terça-feira à noite, aqui pela TV Sol. O programa Funes Cultural é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, levando toda semana aspectos da nossa cultura, da nossa educação, do nosso cotidiano, enfim, 3 anos de programa Funes Cultural, levando muito conhecimento para todos vocês. Aproveite e já compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que será discutido hoje aqui nesse programa Funes Cultural. Primeiro programa, inclusive, com uma plateia maravilhosa, com alunos do ensino médio da Escola Lúcia Vanderlei. E o programa de hoje é um programa especial sobre a história do distrito de Santa Gertrudes, o único distrito aqui do município de Patos, a nossa querida capital do sertão. E nós conseguimos reunir um super time para falar sobre a história do distrito de Santa Gertrudes. Quero começar apresentando os nossos convidados de hoje. Wilson Gomes Leite, ele que é educador, geógrafo, atua na educação. O escritor e professor José Carlos Costa Xavier, também atua no distrito de Santa Gertrudes, publicou recentemente o seu livro. Temos também a nossa querida dona Zizinha Urquiza, nossa querida Iracema Urquiza Cavalcante, elas que vão falar sobre a história do distrito de Santa Gertrudes, desde a sua origem até os dias atuais. A nossa querida educadora Jonalva Moraes de Araújo, também participando, falando um pouco sobre as suas experiências relacionadas ao distrito de Santa Gertrudes. Zeca, você que me ajudou a montar essa equipe para o programa de hoje, eu queria que você fizesse as vezes do programa e desse boas-vindas, a toda essa equipe, todos os telespectadores, a galera que está nos acompanhando através da TV Sol, da Brisa TV, através das plataformas digitais e também a galera que está escutando
através da Rádio Tabajara. Fica à vontade para fazer as vezes de boas-vindas do programa Fundos Cultural de hoje. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, né? É uma satisfação, é um sentimento de gratidão muito grande estar aqui. Primeiro, agradecer a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, e a nossa escola, a nossa equipe, os nossos alunos, parceiros de vida, assim a gente pode chamar. E agradecer a Funes por abrir esse espaço para a gente ter a oportunidade de, como você falou, montar um time. Eu diria que hoje vocês têm aqui o time do Botafogo. É só seguir o líder. Né? Dona Iracema, Dona Zizinha, Jonalva, que foi minha professora, o Wilson, que é meu colega de trabalho, a gente trabalha junto em outra escola. Enfim, são nomes, assim como eu, que representam o distrito de Santa Gertrudes. Cada um contribuiu ou contribui da sua forma, né, dentro das suas possibilidades, mas engrandecendo aquele distrito no sentido de não ser apenas o distrito de Patos, mas de ser uma comunidade podemos dizer assim, uma comunidade viva, para fazer com que nossos jovens trilhem caminhos vitoriosos. Quantos e quantos jovens poderiam estar aqui no nosso lugar, né? Que saiu de Santa Gertrudes, que estudou a vida inteira em Santa Gertrudes e que hoje estão aí tomando o mundo como advogado, como médico, como engenheiro, enfim. Então, para a gente é uma grande honra, é um grande orgulho poder ter idealizado esse projeto, né? Chamar esse projeto de vida, falar que a escola é sim um espaço para a gente discutir diversidade e, como eu dizia antes na entrevista ao pessoal da TV Sol, falar de diversidade é também falar de história e falar de cultura. E nada melhor do que falar da cultura do nosso distrito, da história do nosso distrito. Quantos aqui hoje vão sair daqui cheios de conhecimento de um distrito que vocês ainda não conhecem, né? Das histórias que vocês ainda não conhecem, mas que foi através dessas pessoas e de outras pessoas que essa história se fortaleceu para chegar onde vocês estão hoje. E daqui a anos e anos, vocês sim vão estar contando a história de vocês em relação ao distrito de Santa Gertrudes. Pois é, e pela primeira vez tudo gravado, né? Vocês podendo acessar esse programa, posteriormente, vai ficar todo disponível nas plataformas digitais, vocês vão poder utilizar esse programa como fonte de informação, né, para os trabalhos escolares, para as pesquisas de vocês. Quero aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe da gestão escolar, da Escola Lúcia Vanderlei, que está aqui também no auditório da Fundação Hernando Sátiro. Mandar um abraço para a gestora escolar, Ana Nária de Medeiros, que está aqui, para os professores e professoras Joelma Candeia, Leide Daiane Sinésio, Maciel Gomes, Jurandiza Gomes, Leandro Branco, José Carlos, Maria Zilca e o José Leudo, né, todos presentes também aqui no auditório da Fundação Hernando Sátiro, para esse programa todo especial sobre a história do distrito de Santa Gertrudes. Eu queria começar com a dona Iracema Urquiza, né, para que ela pudesse falar, né, tanto para as pessoas que estão nos escutando através da Rádio Tabajara, estão nos vendo através da Brisa TV, das plataformas digitais da TV Sol, e esse auditório aqui presente, sobre a história do distrito de Santa Gertrudes. Como é que começou o distrito? Quais são os destaques que a senhora fazia, que a senhora pode fazer na área histórica do surgimento do distrito de Santa Gertrudes? Primeiramente, um bom dia para todos vocês, uma emoção muito grande em ver os alunos da Escola Lúcia Vanderlei, junto com o grupo de professores, diretores, aqui presente, elevando o nome do distrito de Santa Gertrudes, que começou com a nossa família na década de 1919, levando meu tio José Urquiza Machado para lá, e na década de 20 ele já passou a fazenda para o irmão dele, Antônio Urquiza Machado, que com muita inteligência, com muita sabedoria e fé,
desenvolveu a fazenda, levando seus irmãos, parentes e amigos para o desenvolvimento da fazenda, criando ali não só uma fazenda, mas um círculo de comunidade, de muita união e agregando todos aqueles que chegaram por lá, como os Cabrals que estiveram lá, fizeram suas moradias lá. E Antônio Urquiza Machado, ele, em 1936, fundou a capela, trazendo a Santa Gertrudes, lá do mosteiro de Olinda, das Beneditinas, em homenagem a uma filha que ele criou, adotou com o nome de Gertrudes. Então, a capela foi fundada em 1936, no dia 16 de novembro, ela foi inaugurada, batizada, e nós que estávamos ali, não eu, mas Dona Zizinha, minhas irmãs, eu já vim chegar lá em 43. E graças a esse homem dinâmico, nasceu um filho único, José Antônio Urquiza, que foi um dos que mais elevou o nome de Santa Gertrudes da Fazenda, que ainda não era distrito quando ele nasceu. Ele foi educado lá com os pais, depois veio para Patos, Campina Grande e Recife, se tornou-se uma pessoa dentro da área de direito, depois foi escritor, cineasta, muito conhecido aqui na nossa região, sempre levando o nome de Santa Gertrude para o desenvolvimento, que para mim foi o mais importante. Titônio era um homem muito dinâmico e político, trouxe para Santa Gertrudes muitas coisas boas, primeiramente a escola, que na época não tinha o nome de Lúcia Vanderlei, mas depois passou a ser, por homenagem a uma sobrinha dele mesmo, filha do seu Zeca Permino, que na época o esposo dela fazia parte da educação. E com isso, Titônio nos deixou essa coisa, vamos dizer, linda, porque hoje continua essa semente bem plantada dentro de Santa Gertrude, levando seus irmãos, Adélio Urquiza, que fundou um hotel pousada para os caminhoneiros, na época da construção daquela ponte. Titônio só nos fez o bem, ele era como se fosse assim, uma luz diante da família e todos aqueles que ali chegavam e queriam. Santa Gertrude teve uma loja de fazenda, tinha feira no domingo, uma feirinha, muita gente aqui de Patos ia para lá com suas banquinhas, colocavam. Tinha a missa, já na capela não era aquele tamanho, era menor. E o que eu posso dizer a você, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a minha família, a meu tio Antônio Urquiza Machado, sua esposa Custódia, que nós chamávamos de mãe Custódia, e todos os nossos familiares, tudo presente e tudo com a união da fazenda crescer. Como cresceu? É o distrito que nós temos de Santa Gertrude e nós nunca nos vamos esquecer. Sempre estou lá defendendo para o bem comum, para todos. Titônio foi uma pessoa que não construiu uma fazenda para ele. Ele construiu uma comunidade, junto com a família e todos aqueles que chegavam com fé e com vontade de trabalhar. Por isso eu dou parabéns aqui a todos que fazem parte de Santa Gertrude, que hoje leva essa frente com esse programa. Parabéns para todos. Que bacana, viu? Quero agora aproveitar essa deixa que a gente está falando sobre a história do distrito de Santa Gertrudes e queria escutar agora a dona Zizinha Urquiza, né? Foi citado o senhor Antônio Urquiza de Machado. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância do senhor Antônio Urquiza de Machado para o distrito de Santa Gertrudes. Primeiramente, eu vou dizer como cheguei a Santa Gertrudes. Meu pai era agricultor, trabalhava numa fazenda, aí vizinha a Patos, e nós ficamos pequenos quando ele faleceu. Ele faleceu no dia que eu estava completando 2 anos e 1 mês.
Então, meu padrinho, que a gente chamava meu padrinho, que ele era meu padrinho, além de tio, né? Que ele era irmão de minha mãe. Como ele já era de Santa Gertrudes, trouxe minha mãe com a filharada, né? Porque depois da morte de meu pai, ele tomou conta de minha mãe com 5 filhos. Morreu uma garotinha, ficamos 4. Então, eu cheguei a Santa Gertrudes, tinha uns 3 anos, mais ou menos. Que meu pai morreu no dia que eu estava completando 2 anos e 1 mês. Então, viemos para Santa Gertrudes. E ali me criei, mais ou menos com 6 anos, pela maneira como ele me tratava, me conquistaram, eu terminei morando na casa dele. Ele foi meu pai adotivo. Mas minha mãe já morando também em Santa Gertrudes, mas eu nunca deixei de ver minha mãe como minha mãe. Mas aí meu padrinho me criou, me deu estudos, né? Tinha Tudinha também, que era filha adotiva dele, que foi quem começou escola em Santa Gertrudes. Ela tinha seus 15, 16 anos, mas era louca para ser professora. E meu tio, como pai adotivo dela, porque ela perdeu a mãe na hora do nascimento, aí meu padrinho recebeu Tudinha com 2 dias de nascida. Então, Tudinha, o sonho dela era ser professora. Aí ele preparou uma casa lá em Santa Gertrudes, e ela ficou ensinando. Tinha 15, 16 anos. E aí continuou a nossa vida. Eu fui aluna dela, tem até um retrato aí, da turma de 42. Foi. 42. Porque até em 42, eu garota, eu estudava com ela. E ela também participou da minha criação. Porque ela foi criada por eles bem novinha, né? Com 4 anos depois foi que chegou o filho, José Antônio Urquiza, que é esse que Iracema fez comentário aqui sobre ele. E então eu tinha também ajuda na minha criação, de tudinha, né? Então estudei com ela, mas ela só podia ensinar até a 3ª série, porque era sozinha, né? Então, depois que eu concluí o 3º ano primário, aí meu tio me levou para Patos, me deixou lá em casa de familiares, e eu continuei minha jornada, né, como estudante. Voltou para ensinar em 50. Sim, aí estudei no Cristo Rei, e no ano seguinte, em 54, eu tinha concluído o ginásio no Cristo Rei, então eu fui ensinar. Nessa época eu já era professora em Patos, né, no Coriolano, porque meu tio era político. Eu terminei o ginásio e no outro ano ele conseguiu logo nomeação para mim. Aí fui para o Coriolano. Mas aí precisou eu ir para Santa Gertrudes, em 54, não foi assim? Já na escola. É. Mas, infelizmente, adorei Santa Gertrudes. Eu fui criada lá, né? Foi bem. E meu tio, coincidiu que neste ano, de 54, foi o ano que ele vendeu a propriedade. Resultado, aí em 55, eu voltei para... Fiquei com minha mãe, nesse ano que ele vendeu, né, a propriedade. Minha mãe continuou, então eu fiquei com minha mãe, e quando terminou o ano, então eu já voltei para casa, voltei para aqui, para Patos, e no ano seguinte ele conseguiu minha transferência de Santa Gertrudes para voltar para o Coriolano. E assim fiquei no Coriolano. Só para os alunos verem que a gente não pode esquecer as origens. Eu estou hoje com 80 anos, eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia e fui crismada naquela capela que hoje vocês entram lá e vê aquela belíssima Santa Gertrudes. Minha origem de infância, da juventude, foi em Santa Gertrude, porque meu pai morava vizinho e era uma pessoa ligada muito ao seu
irmão Antônio Urquiza Machado. Nós tínhamos Titônio como uma luz. Tudo que ele encaminhava, a gente estava ali presente. Nós só saímos de Santa Gertrudes em 1954 a 55, quando ele vendeu a um senhor que era de fora. Depois, tivemos a felicidade da fazenda passar para seu Manuel Xixi, o qual ainda hoje eles têm muita terra lá, já sendo distrito de Santa Gertrude. Eu me orgulho muito de ser de Santa Gertrude, e às vezes até brigo quando o povo quer derrubar Santa Gertrude. Eu estou lá para defender, né, Zé Carlos? Que bacana. Eu quero puxar agora um pouquinho, né, a conversa. Vocês escutaram agora um pouco sobre a história do Distrito de Santa Gertrudes, desde a sua fundação, até a atuação maravilhosa de vocês duas. Tantas décadas na educação, formando outras pessoas que vão dar continuidade a todo esse legado. Então, eu queria aproveitar essa deixa e puxar um pouquinho aqui para o nosso querido Wilson, professor, educador, tem uma trajetória gigante na educação. E eu queria, Wilson, que você falasse um pouco sobre os aspectos econômicos e geográficos do distrito de Santa Gertrudes, porque eu acho interessante falar sobre isso, porque a gente acha que só grandes cidades têm a sua história e os seus aspectos econômicos, sociais avantajados, né? Então, vocês moram, como o Zé Carlos colocou agora há pouco, numa comunidade viva, numa comunidade dinâmica, numa comunidade que tem uma auto-organização bem interessante. Então, eu queria, Wilson, que você comentasse um pouco sobre esses aspectos geográficos e econômicos do distrito de Santa Gertrudes. Boa noite, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com imensa satisfação, do qual eu recebi o convite, para falar sobre essa história do distrito de Santa Gertrudes. Escrever a história de uma comunidade é escrever sua própria história. Como bem frisou Dona Iracema e Dona Zizinha, nós podemos elencar o distrito de Santa Gertrudes a partir de uma característica física, a partir de uma característica geomorfológica, nos seus dados que hoje se apresenta o nosso distrito de Santa Gertrudes. Nós estamos localizados, o distrito de Santa Gertrudes, a uma média de 245 metros a nível do mar. No aspecto dos limites do distrito de Santa Gertrudes, podemos abordar os seus pontos extremos, ou seja, nos seus pontos cardeais. Ao norte, nós estamos localizados bem próximo ao município de São José de Espinharas. Ao sul, nós estamos limitando com o município de Santa Terezinha. Ao leste, a própria sede do município de Patos. E a oeste, bem próximo lá, a cidade de Malta. Mais ou menos, se Santa Gertrudes fosse desvinculada, tornasse emancipada, seria mais ou menos ali próximo ao sítio Cuncas, próximo ao município de Malta. Então, falar desse aspecto físico, como nós sabemos, nós estamos encravados numa região de clima semiárido, com precipitações pluviométricas a nível de região nordeste, que não é tão alta, e nós estamos também localizados, como vocês sabem, nós estamos na parte hídrica, nós estamos localizados entre dois rios. O rio Santa Gertrudes, que vem com águas correntes, um rio temporário, lá mais ou menos ali onde se localiza a comunidade de Conceição, e no lado oeste, o rio Panati, que nasce lá na Serra da Cachoeira, já no limite do município de Patos e Santa Terezinha. Um dado interessante a relatar é que o distrito de Santa Gertrudes, quando ele vai às suas terras, nós podemos estar localizados. Nós pertencemos ao município de Patos, mas quando da última comunidade, no sentido sul e oeste, nós estamos
em confluência com 2 municípios, lá próximo à comunidade Cupiras e Arias, Santa Terezinha e Malta. Então, são esses aspectos geográficos que foram mencionados. No setor econômico, socioeconômico, eu posso relatar que, desde a sua fundação, desde os seus dados históricos, do qual a família Urquiza deixa esse grande legado para nós da comunidade de Santa Gertrudes, que também eles contribuíram com o desenvolvimento econômico, social e político do nosso distrito de Santa Gertrudes. Haja vista que Santa Gertrudes já tinha uma comercialização de feiras, já tinha um restaurante em forma de pousada, onde paravam-se muitos caminhoneiros para fazer dormida naquele período. E no quadro econômico, o que mais destaca em Santa Gertrudes, que ela foi, a partir, vou citar aqui alguns dados de algumas propriedades rurais, bem como da família de, hoje onde é o assentamento Patativa do Assaré, antiga fazenda Jacu, do qual foi proprietário José Permínio Vanderlei. Ele era um grande produtor, não só do que predominava na época, a cotonicultura, ou seja, a cultura do algodão. Ele era um grande produtor de algodão, mas, acima de tudo, ele produzia outras variedades na sua propriedade. A exemplo de milho, feijão, girimum, ou abóbora, que era comercializado, inclusive, não só aqui no comércio de Patos, mas também era transportado para ser comercializado na nossa capital, João Pessoa. E o aspecto que mais chama a atenção, que elevou o nome de Santa Gertrudes, foi a questão do algodão, né? Santa Gertrudes tinha bastantes proprietários rurais, a exemplo de seu Manuel Xixi, a exemplo de meu pai, que foi, inclusive, nós temos lá na nossa casa 4 medalhas recebidas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária nos anos 80. 81, 82, 83 e 84. Pai recebeu essas medalhas, prêmio produtor rural, ainda no governo do presidente, então presidente do regime militar, João Batista de Oliveira Figueiredo, do qual ele recebeu essas premiações aqui no Fórum Miguel Sátiro, aqui na cidade de Patos. E o que destaca era quando se falava na grande quantidade de produção de algodão, Santa Gertrudes, em todos os municípios em torno do município de Patos, as outras cidades do qual foram distritos, permanecendo apenas Santa Gertrudes como distritos, e a produção de algodão de Santa Gertrudes, ela era superior a muitas outras cidades aqui próximo a Patos. A única cidade, as únicas 2 cidades que chegavam a se aproximar na produção de algodão arbóreo, aqui na produção, era o município de Santa Terezinha e São José de Espinharas. Haja visto que nós temos no município de São José de Espinharas a família Vanderlei, né, que produzia muito algodão. Seu Dacílio Vanderlei, Mozar Vanderlei e outros, seu Antônio Murilo Vanderlei, que eram grandes produtores de algodão. Então, Santa Gertrudes foi destaque nessa produção algodoeira. Inclusive, eu escrevi um artigo, tive a oportunidade de escrever um artigo para a revista Globo Rural, a edição número 26, a edição 26, eu tenho essa revista lá em casa, do ano de 1988, quando nós estávamos chegando já à fase, aquilo que culminou com o ciclo do algodão, o ouro branco do sertão, com a chegada do bicudo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, meu pai, na época, teve a oportunidade de ser entrevistado para o programa Globo Rural, da Rede Globo, lá na cooperativa, na Campal, da qual ele foi um dos diretores. Então, falar sobre Santa Gertrude, no seu aspecto econômico e geográfico, para todos nós, é de alta valia, até porque deixa marcado o distrito de Santa Gertrudes como fonte produtora e geradora econômica naquela região. Mas quando chega
a década de 90, mais ou menos 93, 94, termina esse ciclo algodoeiro, porque nós não tínhamos, os lavradores, moradores e produtores, não tinham mais como conviver com esta praga que dizimou o algodão aqui no nosso sertão. Então, para vocês que fazem parte da Escola Lúcia Vanderlei de Freitas, da qual eu também tive a imensa satisfação de ser professor dessa escola, né, do período de fevereiro de 2007 a março de 2018, que vocês também possam conhecer essa história do distrito de Santa Gertrudes, começando da família Urquiza e perpassando, fazendo todo esse ciclo histórico, geográfico, cultural, para que nós possamos ter ainda mais novas pessoas, novos atores, para vir um dia falar a respeito da continuidade, na verdade, né? Da continuidade a esse distrito que é tão prazeroso nós falarmos no distrito de Santa Gertrudes. Da criação das leis municipalistas na Paraíba, nós somos o único ainda distrito restante que pertence ao município de Patos. Todas essas outras cidades pertenceram, e desde 1960, 1900, completou agora em julho, 5 de julho de 1960, foi criado a Lei 409, na Assembleia Legislativa, assinada por então presidente da época, José Fernandes de Lima. Na época era governador do estado, porque ele era o presidente da Assembleia, que estava substituindo, na época, o governador Pedro Moreno Gondim, que tinha sido, na verdade, o vice-governador de Flávio Ribeiro Coutinho naquela época. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa lei, sobre questão de emancipação. E já a gente vai comentar, eu vou colocar umas pimentinhas aqui já no debate, né, sobre a história do distrito de Santa Gertrudes, viu? Jonalva, mais de 16 anos de atuação só lá no distrito de Santa Gertrudes, você que nasceu lá, né, no distrito. Como é que dentro da tua atuação educacional, como é que você enxerga tantas pessoas que passaram por você, né, que estão hoje trilhando os caminhos educacionais, profissionais, né, no sentido mais geral? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua vivência com Santa Gertrudes. Bom dia, né? Boa tarde a todos. Realmente recebi esse convite com muita honra, né? Eu disse assim, eu não posso faltar a Santa Gertrudes, porque é minha terra, nasci em Santa Gertrudes, me eduquei em Santa Gertrudes, até, na época era a 4ª série, né? E ensinei em Santa Gertrudes. Eu estudei na escola, na época era a escola isolada Lúcia Vanderlei de Freitas, né? E voltei e morei por todo o tempo em Santa Gertrudes. Vim estudar aqui, mas voltei a ensinar em Santa Gertrudes em 84, né? Ensinei juntamente, trabalhei juntamente com Iracema, com Zilka, né, e outros colegas lá. E trabalhei em Santa Gertrudes, na escola, por 16 anos, na Lúcia Vanderlei. Ensinei 16 anos, né, e vim para aqui, para Patos, por outros problemas de estudo e tudo mais, eu me transferi para Patos. Mas eu nunca esqueci, na verdade, Santa Gertrudes. É minha terra querida. Quando eu recebi o convite, eu disse a Zé Carlos, eu não posso faltar a vocês, eu tenho um compromisso hoje, né? Mas eu tenho que abrir um espaço para vir para cá, porque jamais eu vou poder dar um não à educação de Santa Gertrudes, principalmente à Escola Lúcia Vanderlei, né? Onde eu realmente comecei a minha trajetória na educação. Tive a honra, sim, de ser professora de muitos filhos ilustres lá, como Zé Carlos, né? E tantos outros que hoje são professores. Eu tenho uma numerosidade de alunos que hoje são professores, que são enfermeiros, que são engenheiros, advogados, enfim. Muitos eu nem conheço mais, né? A gente perde com o tempo, vai perdendo o contato, né? Mas tive esse prazer
E a educação, para mim, ela é processual, ela nunca acaba, né? Ainda hoje estou na educação, me aposentei do Estado, né, da Escola do Estado, hoje continuo aqui na Secretaria de Educação do município, sempre visito Santa Gertrudes, e às vezes, quando eu digo, há até um ciúme de outras escolas aqui, porque quando tem algum evento, eu digo, eu nunca perco os eventos lá de Santa Gertrudes, né, da escola. E há aquele ciúme, Santa Gertrudes, ela vai. Não, ela só vai para Santa Gertrudes, porque é minha terra. E eu admiro muito os talentos de Santa Gertrudes. Vocês, na verdade, têm muito a construir, têm muito a contribuir, porque não é missa de cor presente, não é porque nós somos de lá, né, Iracema? É porque nós reconhecemos justamente que Santa Gertrude é uma terra fértil, é uma terra muito fértil em inteligência. E tiro o meu chapéu para Santa Gertrude, para os alunos, para toda a comunidade, porque sempre fazem algo que motiva, que chama atenção, vamos dizer assim, né? Eu estudei lá em Santa Gertrudes, lembro, primeira e segunda série, não era na sede, era no sítio. Meu pai contratava professora para ensinar em casa. Nós estudamos em casa, não tinha. Aí, terceira e quarta série, eu estudei no Lúcia Vanderlei, com Dona Eunice, né, em memória. Foi uma pessoa assim que até hoje ela é muito presente, muito conhecida, todo mundo eu escuta falar. Hoje os meninos aí não lembram, não sabem, não conheceram, não foi no tempo deles, mas eles sabem as histórias de Dona Eunice. Era uma pessoa assim que eu aprendi muito com ela, em todos os sentidos. Era uma pessoa que ela trabalhava muito os valores, que hoje a gente vê que está um pouco esquecido, mas ela trabalhava dos valores ao conhecimento, né? E tive essa oportunidade de ter sido aluna dela e ter sido colega dela, né? Juntamente com Zilka, né? A gente trabalhou muitos anos com ela. E tinha lá a escola Lúcia Vanderlei, que tinha terceira e quarta série, e depois surgiu a escola, na época só tinha até quarta série, na época era o primário, né, que a gente chama Fundamental 1. Depois veio o 2, os anos finais, que é Fundamental 2, que é na época era quinta a oitava série, né, que era no José Permínio. Né? E depois veio o ensino infantil, que hoje já tem creche. Então, houve um avanço extraordinário em Santa Gertrudes. E hoje temos o ensino médio, que quando Lúcia Vanderlei passou para o ensino médio, eu vibrei muito. Eu vibrei muito, porque a gente sabe que na época era uma dependência muito grande de carro. Eu estudei, eu vim em cima de caminhonete, em cima de caçamba, né? Em cima de caminhão. Quando o ônibus quebrava, na época não tinha ônibus, né? Então, havia todo um pouco de transtorno para quem morava lá para vir estudar aqui. E Santa Gertrudes, ela cresceu, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, que hoje a gente tem do ensino infantil, né, que é da creche, na verdade, ao ensino médio. Então, hoje vocês não precisam se transportar de lá para vir estudar aqui, né, com toda aquela dificuldade que havia antigamente. Então, isso foi um crescimento, eu considero, gigante na educação de Santa Gertrudes. E sem contar que vocês estão de parabéns, alunos, por terem lá os melhores professores, né? É uma equipe de professores invejável, os professores de Santa Gertrudes, tanto da Lúcia Vanderlei como de todos. Tanto do Fundamental 2 como do 1, eu conheço de perto a história. Então, a educação de Santa Gertrudes sempre foi um marco. A educação de Santa Gertrudes, ela sempre está nas páginas, né, das mídias sociais, né? Então, avançou
vocês continuem justamente acompanhando esse avanço, e vocês de Santa Gertrudes, os alunos aqui, que possam, na verdade, não perder nenhum minuto de oportunidade. Abracem todas as oportunidades. Explorem esse povo que está aqui, esses professores, os que estão aí na plateia também. Explorem, porque eles têm muito a oferecer. Muito mesmo a oferecer. Até eu tive uma verdadeira aula de Santa Gertrudes hoje, em ter ouvido tudo isso aqui, em ter ouvido o Wilson, do pai dele, a história do pai dele, que era muito amigo de meu pai, e eram compadres, né? Acompanhei muito de perto, porque meu pai também era agricultor, e ele tinha esse plantio de algodão. Então, isso é educação também, né? Isso é história. E estou muito feliz por estar aqui e por ter ouvido toda essa verdadeira aula que tivemos hoje. Essa aula não foi só para vocês, mas para mim também. Até porque a educação é isso. E é verdade. Então, e parabéns à escola por ter promovido esse momento. Parabéns, viu? A equipe, parabéns à gestão, aos professores, a toda a equipe, por essa oportunidade. E digo, estou sempre à disposição de Santa Gertrudes, porque é minha terra, embora eu não esteja presente fisicamente sempre, mas eu sou de lá, não nego minhas origens e amo Santa Gertrudes. Bom, que bacana. Enquanto eu vou puxar agora para falar com o Zé Carlos, ele está se recompondo ali. Porque para ele foi um momento muito emocionante, ele está se recompondo. E eu sou fã, né, da TV Sol. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer à TV Sol essa parceria, porque vocês não têm ideia, e estão tendo agora ideia de como é importante você ter uma TV local que apoia a cultura e a história da nossa localidade, né? Porque a TV Sol, ela vem fazendo um trabalho fantástico em parceria com a Fundação Hernando Sátiro, né? Porque são 97 programas Fundes Cultural, né? Com toda a história da educação, da cultura, os aspectos históricos e geográficos aqui da região, 97 programas, 3 anos o programa Fundes Cultural no ar. E que coisa fantástica você ter uma emissora, um canal local que aborda os aspectos relacionados à nossa história e à nossa cultura. Então, toda a equipe técnica da TV Sol, liderada pelo nosso querido Felipe, um grande abraço para todos os que trabalham na TV Sol e que essa parceria dure por muito tempo, muito tempo, inclusive quando a gente não estiver mais por aqui, mas que o programa Fundes Cultural possa chegar no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º ano, porque realmente é um programa essencial hoje para a história aqui da nossa região. José Carlos, deixei você para encerrar esse primeiro bloco do programa, exatamente porque eu conheço um pouco mais da tua trajetória, e eu acho que a trajetória também é um meio de ensinar. O professor, ele não só dá aula quando ele está ministrando conteúdo em sala de aula. O professor, ele é tão professor que nós damos aula até parado. Até você parado, publicando aquilo que você faz na rede social, você está estimulando o seu aluno dentro da tua formação. O professor é, na verdade, o grande influenciador que nós temos na nossa sociedade, independente do trabalho que é feito pelos youtubers que nós temos hoje. Os professores de vocês são, de fato, os grandes influenciadores. Eu estou fazendo esse discurso aqui agora porque nós temos aqui alguém que nasceu no distrito de Santa Gertrudes, que concluiu o magistério, que passou em vários concursos públicos, que é um professor reconhecido aqui na cidade de Patos e que também já atuou na região, é psicólogo também, mesmo depois de aprovado em concursos públicos, foi fazer o curso de psicologia, conseguiu lançar o seu livro, um livro fantástico, que fala sobre diversidade, 2 livros, um que fala sobre diversidade, o outro, que algumas pessoas
amam esse outro livro dele sobre as histórias de Patópolis, né? Ele vai falar já já sobre isso. Mas eu queria, Zeca, que você falasse um pouco, né, sobre a tua vivência lá no distrito de Santa Gertrudes. E você nunca saiu do distrito de Santa Gertrudes, né? Então, assim, o distrito sempre está puxando, né? Você já teve diversas oportunidades para lecionar em outras cidades, mas não tem como sair de Santa Gertrudes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua história. Então, eu não sei se eu vou conseguir não, viu? Eu sou leonino, né? E todo leonino é altamente emotivo. E aí, assim, eu idealizei muito, 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 muito esse momento aqui. Eu planejei muito isso, não foi, Nária? A gente sentou, vamos fazer assim e tal, tal. E eu não pensei que quando chegasse aqui, fosse ser muito mais do que o que eu planejei. Eu me vejo hoje ao lado de pessoas que me influenciam. E eu me preocupo muito com essa questão de influenciar. Porque hoje em dia o que a gente tem na mídia são influenciadores de nada, né? Pessoas fúteis que influenciam você a vestir uma roupa, a escutar uma música e a dizer nada com nada. E diante da minha origem, da minha criação, de meu pai e minha mãe semi-analfabetos, eu aprendi a buscar ser influenciado por aquilo que realmente poderia me engrandecer. E aí eu tenho aqui minha eterna professora Jonalva, minha eterna professora Zilka, que hoje é minha colega de trabalho. Jonalva hoje é minha coordenadora. Olha só como é interessante a roda da vida, né? O Wilson, meu colega de trabalho. Dona Iracema, que não foi minha professora de sala de aula, mas foi minha professora de cunho espiritual, né? Trabalhamos juntos na igreja, em Santa Gertrudes, quando ela trabalhava lá como ministra da Eucaristia, e eu como coordenador de grupo de jovens, junto com Zilka, né, Zilka? E junto com Carminha, que foi minha primeira professora. Então, em Santa Gertrudes é assim, as pontas do nó, ela se mistura, entendeu? E minha maior influência e meus maiores influenciadores são vocês, meus alunos. Calma que vai dar certo. Eu me vejo em vocês com uma diferença. Na minha época, a gente não tinha tantas possibilidades, né? Na nossa época, era tudo muito mais difícil. Na minha época, nem sempre as habilidades e competências eram priorizadas. Muitas vezes a gente não era visto como ser individual. Eu tinha que fazer parte de um coletivo e eu tinha que pensar igual o coletivo. E eu sempre fui muito rebelde em relação a isso. Dona Iracema sabe. Zilka sabe disso. Porque eu aprendi a vencer, a lutar diante dos obstáculos. Eu nunca me questionei por que eu estou passando por isso. Eu sempre entendi que eu precisava passar por aquilo para eu superar. E é o que eu sempre digo a vocês nas aulas de projeto de vida. A busca é ser sempre melhor. E não é melhor do que o outro, é melhor do que você mesmo. Nossa missão na Terra é essa. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, hoje. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. É uma busca constante de você com você mesmo. Então, dizem que a pessoa realizada, né? Ela tem que ter, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Eu tenho uma coleção de árvores, porque lá em casa eu sou apaixonado por rosa do deserto. Inclusive, estou aberta a receber presentes, viu? Rosa do deserto. Então, eu amo minhas rosas do deserto. Eu acho que é porque me identifica muito, porque a rosa do deserto, ela é... Quanto mais ela leva sol, quanto mais ela leva quintura, mais ela se fortalece. E foi assim que eu aprendi a viver no distrito de Santa Gertrudes. Levando porrada e me fortalecendo. Tentando me superar a cada dia. Hoje é fácil dizer que eu sou mestre em ensino pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.
que eu sou bacharel em psicologia, que eu sou licenciado em letras, que eu tenho especialização em língua inglesa, que eu passei em 3 concursos públicos. Mas, na época, para trilhar tudo isso, não foi fácil. Por isso que eu sempre digo a vocês, não sejam fracos, não sejam molengas, e não reclame das batidas que a vida dá. A vida é assim mesmo, é para derrubar e a gente levantar. Certo? E aí, filho biológico eu não tenho, mas eu tenho vocês, que são meus filhos de coração. Eu me identifico muito com os meus alunos. E eu dizia isso no João Rodrigues outro dia, Jonalva. Cada vez que diz assim, mataram não sei quem, não sei aonde, eu fico com medo de abrir a imagem no celular e para não ser um aluno meu. Porque quando isso acontece, quando um aluno da gente vai para o caminho da droga, ou ele se suicida, ou ele deixa de estudar, para mim eu estou falhando enquanto profissional. E eu estou falhando mais ainda enquanto pessoa. Então, enquanto pessoa, é aquilo que Deus me falou. A aula nem sempre tem que ser do verbo to be, né? A aula nem sempre tem que ser de present contínuo. A aula pode ser para a vida. Aquela aula que marca. Aquela aula que daqui a 20 anos você vai lembrar. Eu lembro até hoje de um texto que Zilka passou para mim na 4ª série, chamado Meu Pé de Laranja Lima. E aí era para a gente fazer a interpretação do texto, e eu disse que tinha detestado. E Zilka me chamou ao questionamento de por que eu tinha detestado. E aí Zilka me ensinou que para detestar uma coisa, a gente precisa dizer o porquê. E a gente precisa entender primeiro para poder detestar. E eu nunca esqueci isso, viu, Zilka? Foi ali que eu aprendi o meu processo de interpretação textual. De dizer sim... para dizer sim ou não, eu preciso avaliar primeiro. Seja sim, seja não, a gente precisa avaliar primeiro. E em relação ao livro, eu escrevi já 2, viu, Deusimar? Eu estou no 3º. Eu escrevi Múltiplos Olhares para a Homoafetividade no Ambiente Escolar. Fala sobre a questão da diversidade sexual, do respeito e do acolhimento que a escola tem que ter com cada indivíduo. E eu escrevi isso aqui porque foi o meu texto de dissertação de mestrado, e eu senti a necessidade de uma realidade que eu tive numa escola que eu trabalhei, onde um aluno que começou o processo da transexualidade, ele era excluído e rejeitado, não pelos colegas, mas pelos professores. E ele pedia na chamada para ser chamado pelo nome social, ela no caso, uma mulher trans, e a professora dizia, não chamo, vou chamar o seu nome de registro. E uma vez eu chamei a professora para conversar e disse a ela, você não precisa entender esse processo. Você não precisa aceitar do ponto de vista de acordo com seus princípios. Você só precisa acolher. Você precisa respeitar. Porque esse aluno, antes de ser aluno, ele é um ser humano e ele precisa de acolhimento. E para mim, escola que não acolhe não é escola. É muro de concreto, é teto, é qualquer outra coisa, menos escola. Então, eu senti a necessidade de fazer esse livro e eu levei a sério o que minha orientadora falou. Não engavete o seu texto. Propague ele, trabalhe ele nas escolas. Porque toda escola necessita do seu texto. E eu venho fazendo isso com vocês. Eu espero que eu esteja tocando, não a nota de vocês, o 5, o 6, o 7, o 10, que isso para mim é irrelevante. Mas que eu espero que eu esteja tocando a alma de vocês. Eu espero que eu torne vocês seres humanos mais sensíveis. Sensíveis à necessidade do outro. E o outro livro, né, que é o Ou Amo ou Odeio, A Saga Desencantada do Reino de Patópolis, nada mais é do que uma sátira engraçada sobre a política local. E aí eu trago isso como uma fábula. Todos os personagens são bichinhos, né? O Rei Leão, a raposa, o urubu do pé cinzento, enfim, tem vários bichinhos, tem mais de 100 bichinhos aqui, que fala não só de uma sátira em relação à política, mas fala muito de o poder pelo poder. E fala muito sobre, eu trago muito a base de Maquiavel, do Príncipe,
que fala sobre como você deve se enxergar. Então, você não é, em determinadas situações você não é, em determinadas situações você está. Então, é preciso que você compreenda isso, né? Eu fui diretor, então naquele momento eu estava numa direção de uma escola. Eu não era diretor, eu sou professor, porque foi o que eu escolhi para mim e eu me preparei e me formei para isso. Então, esse título, ninguém tira de mim. Agora, a direção, você está coordenadora. Você não é coordenadora, você é professora. Então, esse livro fala muito disso, de como você se coloca diante das situações e como você trabalha essa questão do poder em relação ao outro. E aí é sobre isso. Eu estou no 3º livro, já quero fazer minha propaganda, ele vai se chamar Ressignificando Minhas Verdades Nem Tão Absolutas. Eu falo das minhas verdades e espero que as pessoas aceitem ou rejeitem, porque verdade é isso. Ela não é, por isso que ela não o livro é nem tão absoluta, porque fala de verdades que eu acredito, mas você pode não acreditar. E você tem as suas, e eu tenho as minhas. E as nossas verdades, que não são absolutas, elas se completam. E é isso que a gente tenta fazer no Lúcia Vanderlei. E eu, enquanto cidadão do distrito de Santa Gertrudes, tento fazer isso. A gente reclama muito do distrito porque é ruim, porque não tem opção, porque é isso, porque é aquilo. Mas o que é que eu estou fazendo enquanto cidadão santa gertrudense para contribuir com o desenvolvimento do meu distrito? Primeiro passo, educação. Segundo passo, educação. E todos os passos vai ter que ter educação, porque é a mola mestre, é o que vai encaminhar vocês para frente. Então, quando vocês estiverem lá na frente, doutores, por favor, me recebam no consultório de vocês, certo? E, por favor, não cobre a consulta. Vocês têm uma mania de se formar doutor e cobrar consulta do professor, que eu acho erradíssimo. Devia ter uma lei. Quem foi aluno não pode cobrar nada de professor, certo? Então, que vocês possam galgar o futuro de vocês e que eu tenho certeza que será brilhante, mas que vocês possam nunca deixar de olhar para trás e ver de onde vocês saíram. Não é fincar os pés em Santa Gertrudes e se manter lá, mas é de vez em quando beber da fonte daquela água, não é isso, Ana Iracema? É você não perder suas raízes. É hoje eu estar aqui diante da minha diretora, gestora, que eu amo de coração, e lembrar que nós éramos amigos de infância, brincando, correndo de Santa Gertrudes para a Fazenda Jacu, não era, Nanária? Então é isso, é fazer história com a sua própria história de vida. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, não. O que é bacana, você falando da importância da educação, Zé Carlos foi gestor da Escola Zé Permino Vanderlei, que é uma escola municipal. A Nanária foi gestora da Escola Zé Permino Vanderlei. Nós éramos uma dupla. Eu era o diretor, eu passei 6 anos, a Nanária era minha adjunta. Eu saí, ela ficou por mais 6 anos. E aí eu voltei para a escola para ser professor na gestão dela. E hoje ela é diretora do Lúcia Vanderlei, ou seja, é um ciclo bacana. Ou seja, ela não quer largar do meu pé, impressionante. Ela não me solta. Que só faz o distrito crescer. E se renovar, não é? E renovando, porque a cada dia. Tem que ser renovado, não é? Pois é. Renovado com as boas maneiras, com a boa educação, não é? Pois é. De todos, sempre desenvolvendo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer aqui um momento agora, porque nós escutamos 5 pessoas que nasceram no distrito de Santa Gertrudes, né? Que têm suas experiências ali no distrito de Santa Gertrudes. Mas eu queria convidar uma pessoa para o palco que não nasceu em Santa Gertrudes, né? Não tem aquela música de Chico Buarque que diz, né, que meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, né? Tem um professor do Lúcia Vanderlei, professor Leandro, né? Eu queria que o Leandro viesse para cá um pouquinho, né? Leandro, venha para cá um pouquinho. Ele sabe que eu gosto de fazer essas coisas com ele, viu? Não, mas quem sabe faz ao vivo. Olha como ele vem. Programado. Olha como ele vem, tá vendo? Pessoal, Leandro, ele é professor de geografia. Ele nasceu em São Paulo, ou seja, ele é paulista, né? Veio para cá quando criança, cresceu no Pernambuco, né? E trabalha na Paraíba já há um tempo. E a primeira vez que eu
E a primeira vez quando ele passou no concurso do Estado, que foi para lá, trabalhar em Santa Gertrudes, eu não falei nas minhas ligações com Santa Gertrudes, as pessoas que eu conhecia lá, né? Então, rapaz, como é que tu tá? O que é que tu tá achando lá de Santa Gertrudes? Como é que tá o trabalho lá? E ele, assim, falou muito bem da maneira com que ele foi recebido lá no distrito. Então, eu queria que uma pessoa que nasceu em São Paulo, que se criou em Pernambuco, que atua hoje na Paraíba, já há algum tempo lá em Santa Gertrudes, que pudesse dar também sua percepção sobre o distrito de Santa Gertrudes, né? Bom dia a todos, né? Pego de surpresa aqui. Eu costumo brincar dizendo que eu sou Paulo Paraibucano, que é a mistura de paulista, paraibano e pernambucano, por causa da minha trajetória de vida. Mas eu posso dizer de Santa Gertrudes que é um povo muito acolhedor, né? Eu cheguei no colégio em 2018, substituindo o professor Wilson, né? Eu fui aprovado no concurso público. E assim que eu cheguei, eu fui muito bem acolhido, tanto pela gestão, Ana Nária, a quem eu agradeço demais por tudo que fez por mim e faz até hoje. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, na vida encontra anjos e Nária, com certeza, é um deles. E as outras pessoas também, Dayana, Joelma, Aline, Jurandir, a equipe de professores faz presente aqui, por Silca e Leudo. Depois Zeca chegou para somar na escola, conheci Zeca ano passado. E é muito gratificante você ser acolhido por uma comunidade quando você chega, né? E a forma como foi acolhido foi extremamente diferente, né? Eu costumo dizer que Santa Gertrudes, o Lúcia Vanderlei, é um colégio diferente de todos os que eu trabalhei. E olha, pessoal, que modéstia à parte, eu já trabalhei em muitas escolas, né? Mas nada como o Lúcia Vanderlei, nada como a comunidade de Santa Gertrudes. Então, para mim, ser chegado, acolhido, né, bem recebido. Então, eu procuro fazer o máximo que eu posso pela escola, pela comunidade, para tentar retribuir um pouco desse carinho que eu recebi, né, e é isso que a gente tenta fazer. Como o Zeca menciona, a importância dos alunos que estão aqui presentes, vocês são parte importante da nossa trajetória e são marcas, né? Eu costumo dizer que os nossos alunos nos deixam marcas, assim como a gente procura deixar marcas em vocês também, e boas marcas, né? Então, a gente trabalha para isso. Então, o nosso trabalho é diferente nesse sentido. É muito afeto envolvido, muito compromisso, muito respeito, muito amor, né? Então, vendo ali da plateia, assistindo vocês falarem sobre Santa Gertrudes, fiquei encantado com a aula que eu tive hoje, né? Nem estava preparado para essa aula, mas que bom que eu vim para essa aula. E lamento que, infelizmente, não caiba todo o distrito aqui no auditório, porque, sem dúvida, isso é um presente que a gente está dando hoje para a comunidade. E eu fico muito, mas muito feliz de estar fazendo parte disso nesse momento. É algo que, como educador, sem dúvida, é uma experiência que eu vou repassar por toda a minha vida, porque é maravilhoso. E que bom, né, que quando eu passei no concurso, eu fui designado para o Lúcia Vanderlei de Freitas de Santa Gertrudes. Que bom que eu encontrei vocês, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Obrigado, viu, Leandro, pela participação, querido. Um abraço, viu? A gente não combinou, tá vendo? Mas deu certo. E é interessante, né, poder escutar alguém que não nasceu no distrito de Santa Gertrudes, mas que vem participando dessas vivências. Eu quero colocar uma pimentinha no papo, nessa reta final, né? Já nós, infelizmente, estaremos encerrando o programa Fundos Cultural, mas eu queria colocar uma pimentinha nesse debate, vocês fiquem à vontade, quem quiser comentar sobre isso, tá bom? Fala-se muito sobre a autonomia de Santa Gertrudes, né? Santa Gertrudes virá a cidade. Nós sabemos que existem limitações legais, hoje é muito mais difícil do que era antigamente, né, se tornar um município. Eu estava vendo uma reportagem, tem municípios brasileiros com menos de 1.000 habitantes, mas eram outras leis, né? Hoje, a legislação para tornar um lugar autônomo é totalmente diferente. Fala-se muito, né, sobre isso. De fato, na comunidade de Santa Gertrudes, as pessoas anseiam, conversam sobre isso, né? Como é que as pessoas conversam sobre essa possibilidade de um dia Santa Gertrudes ser um município, né? Isso é conversado internamente. Eu sempre tive muita curiosidade, né, de escutar as pessoas do distrito sobre esse tema. Fiquem à vontade para falar sobre isso. É bem oportuna a sua pergunta,
porque, na verdade, tem uma proposta, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para a criação de novos municípios brasileiros. E essa proposta, ela é diferenciada de algumas regiões. Por exemplo, um número mínimo de habitantes na região Nordeste, na região Centro-Oeste, na região Sudeste. Na última, quando a Paraíba tinha 171 municípios, até 1994, quando foi emancipado mais 54, Santa Gertrudes, inclusive, estava no meio daqueles daqueles distritos que poderiam ser novos municípios, ou seja, ser desmembrados. E eu cito aqui o exemplo do município de Sousa. Naquela época, 5 distritos de Sousa foram emancipados. Vieirópolis, Marisópolis, São Francisco, Aparecida e eu não lembro bem o outro agora. Na região de Pombal, nós tivemos São Domingos de Pombal e Cajazeirinhas, não, Cajazeirinhas, Curemas. E o que chama a atenção é o número, algumas exigências legais para se tornar hoje município. Primeiramente, na nova legislação, permite que, para se tornar município, nenhum município venha a depender do FPM, Fundo de Participação do Município. A nova legislação cria-se que, pelo menos, cada município a ser criado, ele tenha condições de se manter, pelo menos na sua parte econômica, com as suas rendas, com seus tributos, né, à base do ICMS, aliás, ICMS que é cobrado pelo Estado, ISS, né, que é Imposto sobre Serviços, que seja mantido, pelo menos, se manter com 10%. Então, hoje, na legislação, criou-se essa dificuldade para Santa Gertrudes se tornar independente. Hoje, nós temos distrito no Brasil, a exemplo, nós temos um distrito no estado da Bahia, que tem quase 11 mil habitantes. Quase 11 habitantes. No estado de Goiás, aquele caso daquele Lázaro, né, daqueles assassinatos que ele cometeu, lá aquele distrito tem quase 12 mil habitantes no estado de Goiás e não é a cidade. Vejam bem, na Paraíba, hoje, atualmente, nós temos municípios com menos de 3 mil habitantes. Com menos de 3 mil habitantes. Parari, outros mais, nos últimos levantamentos do IBGE. Então, se criaram novas perspectivas. Será que Santa Gertrudes um dia vai se emancipar? Eu conheço muitos distritos daqui da Paraíba que foram emancipados e com as suas condições econômicas, eles estão bem avançados nessa parte. Terça-feira passada mesmo eu passava lá no distrito, que antes era o distrito São Bentinho, passava lá em Aparecida e via o quanto ele cresceu, pelo menos quanto era distrito. Ou seja, porque o município que vai gerar renda própria não depende de fundo de participação do seu município de origem. Ou seja, para nós, eu enquanto formador de opinião, eu sou favorável àquela criação do distrito. Pena que, ao passar nas leis lá da Assembleia Legislativa, né, nós vamos ter alguns entraves. O que é os requisitos básicos para Santa Gertrudes se tornar independente, se tornar autônoma, né, emancipada? Só isso cabe aos deputados estaduais. Inclusive, na época, quando Santa Gertrudes estava para ser emancipada, em 1994, eu recebi de 1988, eu recebi de um deputado estadual a emenda que criaria Santa Gertrudes, possivelmente como futura cidade do estado da Paraíba. Não sei a opinião de todos, mas eu creio que é um avanço para o nosso distrito, caso ele se tornar independente, ou seja, se tornar autônomo, emancipado, ou seja, seria desmembrado do município de Patos. E eu vejo bem, falando do aspecto geográfico, o município de Patos tem 513 quilômetros de área quadrada, ou seja,
quilômetros de área quadrada. Santa Gertrudes fosse emancipada, Santa Gertrudes ficaria, a área territorial de Santa Gertrudes ficaria quase com a metade do município de Patos, ficaria com 206 quilômetros quadrados, quase a metade em área territorial. Maior, a área territorial de Santa Gertrudes seria maior do que muitos que foram emancipados. Nós temos município na Paraíba com área de 27 quilômetros quadrados apenas. 27. Pois é. Eu, enquanto formador de opinião, enquanto professor, educador, sou totalmente a favor. Eu acho que a comunidade ela é meio aérea, alheia a essa situação, entendeu? E eu vejo assim, uma vez falou numa história de um plebiscito, né? E as pessoas ficaram meio empolvorosas. Eu acredito que muita gente, até por falta de conhecimento, como o Wilson passou aqui agora, tem medo. Eu acho que existe uma mazela muito grande chamada campanhas eleitorais, politicalha, que mexe muito com isso. Eu já escutei de muita gente Santa Gertrudes dizer assim, Deus me livre, em época de campanha aqui, sendo prefeito de Patos, é um moído desse, imagina se fosse um prefeito em Santa Gertrudes. E aí a gente precisa entender que com o avanço, com a emancipação, muitas dessas coisas, claro que tudo vai ter uma mudança, mas é um processo, e é um processo de evolução. A gente deixaria aquela ideia de dependência, entendeu? Muitas vezes o distrito se sente, às vezes até, vou usar essa palavra que ela é meio pejorativa, mas como se a gente fosse a sobra, como se a gente recebesse aquilo que sobra de Patos, entendeu? Os nossos vereadores, vocês aqui conhecem todos os vereadores da cidade de Patos? Quem conhece todos, levanta a mão. Você entende o que eu estou falando? É assim, todos estão lá em época de campanha para angariar votos. Depois, o bairro Santa Gertrudes, que é o único distrito de Patos, muitas vezes é esquecido. Então, assim, isso também é uma reflexão para a gente fazer, a importância de nós termos um representante do distrito de Santa Gertrudes, 1 ou 2 ou quantos puder. Porque se com um representante é difícil, imagina 100. Né? Mas eu sou totalmente a favor, até por uma questão de liberdade mesmo, de processo de evolução. Eu acredito no processo de evolução. Então, eu, enquanto educador, não tenho como ser contra isso. Jamais. Bom, estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, essa parceria com a TV Sol, com a Fundação Hernando Sátiro e a Rádio Tabajara, a empresa paraibana de comunicação, nesse programa super especial sobre a história do distrito de Santa Gertrudes. E nessa parte final, eu queria deixar o microfone aberto para as saudações finais, né, de cada um, para que vocês possam encerrar, né, com chave de ouro esse programa. Eu vou colocar aqui que foi um dos melhores programas que nós fizemos até hoje, conteúdo informativo, com uma plateia maravilhosa. Então, já quero de antemão agradecer a vocês a participação no programa Funes Cultural e fica à vontade para as considerações finais. Eu só quero agradecer a alegria que eu tive de participar e ver, de um modo geral, tanto nos professores como nos alunos, o crescimento daquela semente que desde 1918 minha família plantou aí. Plantou lá em Santa Gertrude, de desenvolvimento, de fé e de união. Isso, para mim, é muito gratificante. Toda a minha família está feliz quando eu disse que Santa Gertrudes estava crescendo cada vez mais. Eu peço a vocês, alunos, que sigam o que os professores hoje atual estão levando para vocês, essa estima de crescer, nunca baixar a cabeça, mas sem desigualdade, sempre com muita inteligência, com muita sabedoria. Nunca queira ser maior do que o outro, queira ser você. Isso é o que é o mais importante e o que foi que eu fui criada e meus, vamos dizer, primos, irmãos que se formaram, que cresceram, foram para fora, mas sempre vinha igual a todos nós. Principalmente Titônio, que desenvolveu em Santa Gertrude uma comunidade de muita união.
de festas. Festas de Santa Gertrudes eram brilhantes. Vinha gente de Campina Grande. Nós tínhamos festas lá, na época era vermelho e azul. E eram festas que vinham todas aquelas pessoas ilustres de Patos, eram tudo lá no distrito de Santa Gertrudes. E nessa época era fazenda. Então é isso que eu deixo para vocês. Realmente fiquei muito feliz, mas muito emocionada de ver as aulas que eu recebi agora dos meus amigos, minhas colegas, porque eu fui professora lá em Lúcia Vanderlei, trabalhava na capela e também lecionei. Hoje eu vejo alunos de Santa Gertrude lá em cima, até padre tem. Nós sabemos que ultimamente foi ordenado um padre, filho de lá, que passou por todos nós lá na capela e acredito que na escola. Tanto a Zeca Permino, porque era sobrinha do meu tio, a esposa de seu Zeca, Dona Madalena. Então, a gente vivia em comunhão, em comunidade, sempre levando o quê? O desenvolvimento, tanto na parte da agricultura, no comércio e na política. Santa Gertrude teve momentos políticos muito bonitos lá, com grandes governadores que passavam por lá, através de seu Antônio Urquiza Vanderlei. Por isso eu quero agradecer à TV também, eu estar aqui, espero que tenha ajudado a mostrar a vocês a origem da família Urquiza, pobre de dinheiro, mas rico em espiritualidade e humanidade. Eu quero pedir desculpa pela minha emoção, mas os 90 anos, né? Tem que ser perdoado, não acha? Pois bem, Santa Gertrudes, para nós, é tudo. Eu jamais esquecerei. Eu ensinei lá apenas em 54, coincidiu que foi o ano que meu tio vendeu Santa Gertrudes, mas aí eu concluí o ano, só fui transferida no ano seguinte. Mas adoramos Santa Gertrudes, é a nossa vida, tudo. É tudo. E eu sou o que sou, meu tio me deu estudos e tudo. Eu não tenho o que... É tudo para nós, Santa Gertrudes. Quando eu saí de lá, porque a propriedade foi vendida, minha mãe continuou. Minha mãe continuou no hotel, né? Pela manhã a gente olhava para lá, estavam os caminhões, né, que dormiam lá e faziam refeição para poder depois prosseguirem. Aconteceu até uma coisa muito interessante. Minha mãe fez um segundo casamento. E como eu tenho meu irmão lá pelo Rio, que ainda hoje mora lá, ficamos somente eu e ele agora, porque minha irmãzinha mais nova morreu agora em dezembro, ficamos nós dois. E numa das viagens de minha mãe para visitar o filho, né? E, em certo momento, numa das paradas do ônibus, não sei em que mundo foi, um motorista chegou, aproximou-se deles, que estavam tomando café, minha mãe e o esposo. Aí disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Desde que eram fregueses deles, em Santa Gertrudes. A pessoa, coincidência, foi pelo mundo da Bahia, sei lá. Mas foi em Minas, foi? Minas. Mas minha mãe era uma pessoa muito inteligente, né? Muito inteligente. Mas aí eu fiquei criada pelo meu tio e, graças a Deus, fomos muito felizes em Santa Gertrude e não esqueceremos jamais. Estou contando a história e estava lembrando lá fora, dizendo que assistia à missa do Senhor, né? Lá em Santa Gertrudes, a viúva. Quando eu disse para Iracema, eu vou falar com ela no final da missa. Quando ela me abraçou, ela olhou para mim e disse, a senhora foi minha primeira professora. Mas aí, foi demais, viu? Pois tá, muito obrigada pelo convite, da participação, né? E peço desculpas de não ter ido mais adiante. A emoção não deixou. Pois é. Eu jamais posso faltar em todos os momentos da minha vida ao distrito de Santa Gertrudes. Nasci em Santa Gertrudes, continuo morando em Santa Gertrudes e foi gratificante esse momento.
A história de Santa Gertrudes, ela tem que ser construída dia a dia. E quando Dona Iracema falava sobre a ordenação de Padre Maurício, nós temos que lembrar também de uma grande pessoa que fez parte, e ele nunca nega as suas origens. Nascido lá no sítio Buqueirão, é o Padre Valdomiro. Monsenhor Valdomiro, que agora 60 anos de sacerdócio. E nós devemos sempre agradecer, sobretudo, as bênçãos de Deus, para que Ele nos continue nos abençoando nesse momento, a falar sobre essa trajetória de Santa Gertrudes. E nada melhor e nada especial do que estar aqui nesse local, na Fundação Hernani Sátiro, do qual eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, nas suas campanhas políticas, na sua última campanha, em 1982, quando ele foi eleito deputado federal, e quando ele foi o meu primeiro voto para deputado federal foi em Hernani Sátiro, 1982. Como ele veio a falecer em 8 de maio de 1986, quando ele estava se preparando para se candidatar ao único cargo que faltava na sua vida pública, candidato a senador. E, para mim, por mais gratificante, estar ladeado de pessoas que ajudaram a construir a história de Santa Gertrudes, deixando esse legado para que futuras gerações também possam dar essa sequência belíssima ao nosso querido distrito de Santa Gertrudes. O único da Paraíba com esse nome, Santa Gertrudes. É o único, Dona Iracema, nas 5 dioceses do estado da Paraíba, é o único distrito que nós temos como padroeira Santa Gertrudes. Já fiz uma pesquisa, nós não temos na Paraíba nenhuma outra, nem na arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Cajazeiras. Santa Gertrudes, ela é a única. Que nós possamos cada vez mais elevar e engrandecer o nome desse nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Nova. Eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Que bom que eu pude estar aqui. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. E gratidão mesmo, viu, Zé Carlos, Ana Nária e toda a equipe da escola. Mas eu quero fechar com uma mensagem para os alunos. Dizer a vocês que plantem sementes, reguem com carinho, porque elas trarão frutos bem positivos. Eu estava aqui ouvindo o Iracema, ouvindo todos, e me passando o filme que o quanto é importante a gente plantar sementes frutíferas, sementes e regá-las bem. Porque hoje estou aqui com o Zé Carlos, foi meu aluno, foi meu ex-aluno, Iracema foi minha colega de trabalho, trabalhamos na mesma escola. Ana Nária foi minha aluna, hoje é gestora, né, Ana Nária? E Joelma também, que está aqui, também foi minha aluna. Zilka, minha colega. Então, que frutos estamos colhendo nesse momento? Isso me deixa muito feliz, porque sabemos, tenho certeza que eu fiz parte dessa plantação. Né? Então, para mim, é mais um motivo de felicidade poder estar compartilhando desse momento com todos vocês. Obrigada, Deusimar, e a cada um. Sinto o meu abraço e sempre estarei à disposição. Zeca. Então, agradecer. O sentimento é esse, gratidão. Por poder compartilhar desse momento com essas pessoas que, de forma direta ou indireta, muito mais de forma direta, influenciaram na minha vida, na minha formação. Agradecer a você, Deusimar, pela sua sensibilidade de historiador, a Fones na sua pessoa, na pessoa de Milena, na pessoa de Glauber, a equipe, aos nossos alunos, enfim, dizer que esse momento é único. E como tudo na vida que é único, deve ser bem aproveitado. Então, que a gente possa sair daqui mais abastecido de história, né? E que a gente possa ter certeza que, com base nessas histórias,
nós podemos construir histórias bem melhores. É isso. Gente, que bacana, que bacana. Quero agradecer mais uma vez a toda essa plateia maravilhosa, alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, lá da Escola Lúcia Vanderlei. Agradecer mais uma vez a toda a equipe da TV Sol, a toda a equipe pedagógica da Escola Lúcia Vanderlei, na pessoa de Nanara, diretora, Joelma, Leide Dayana, Maciel, Jurandiza, Leandro, José Carlos, Zilka, Leudo. Agradecer a todos os entrevistados. Hoje foi uma aula, gente, muito bonita, sobre uma comunidade viva, sobre uma comunidade que tem as suas especificidades, que vai crescer cada vez mais, principalmente porque tem esse sangue de gente aguerrida. Santa Gertrudes é uma terra de grandes escritores, como José Permínio Vanderlei, que tem uma das grandes obras chamadas Retalho do Sertão, que é do José Permínio Vanderlei, que conta um pouco da história aqui da nossa região. Então, enfim, grandes educadores, grandes artistas e pessoas que certamente vão fazer com que esse distrito cresça cada vez mais. Então, nosso agradecimento a nosso querido Wilson Gomes Leite, José Carlos, Dona Zizinha, Jonalva, Dona Iracema Urquiza, pela disponibilidade nessa manhã. Quero mandar um abraço super especial para toda a equipe aqui da Fundação Hernandes Sátiro, que é presidida pela nossa querida Milena Brito. Então, chegamos ao final dessa edição com plateia do programa Funes Cultural. Próxima semana estaremos juntos novamente, terceira temporada desse programa, que é uma grande parceria entre a TV Sol, a Fundação Hernandes Sátiro e a Rádio Tabajara, através da empresa Paraibana de Comunicação. Valeu, galera, e até mais. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Artigos pra festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo do sertão. Eita, simbora! Líder no mercado de embalagens. Temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque Embalagem, essa eu confio.
Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.